Não há ninguém maior que tu, meu Deus. Não há ninguém que possa comparar. Não há no mundo, nem lá no céu também, maior que o nosso Deus. Não há ninguém. Queridos, eu quero nesta manhã vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Hoje um feriado de Páscoa, eu queria trazer uma reflexão rápida das Santas Sagradas Escrituras, que se encontra aqui no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, no capítulo de número 12 e o verso de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Glória a Deus. Queridos, eu observando esse versículo aqui de São João, em que João escreve este versículo, que foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa. 6. O número 6 na Bíblia, ele se escreve cerca de 128 vezes. E o número 6 na Bíblia é o símbolo de atividade, símbolo do esforço humano. Como eu disse, que aparece cerca de 128 vezes na Bíblia. Por mais que o homem trabalhe, o homem se esforce, nunca chegará à perfeição do 7. O número 6 está relacionado com o trabalho humano, pois 6 dias o homem deveria trabalhar, como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 20 e o verso de número 9. A estrela de Davi vem na bandeira de Israel como símbolo nacional. É a única estrela que possui 6 pontas. As demais possuem 5 pontas. Aleluia! Assim, por mais que Davi tenha se empenhado e se esforçado, não chegou a atingir a perfeição do número 7. Glória a Deus! O homem foi criado no 6º dia, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 27 a 31. O trono de Salomão, o rei maior da grandeza e a sabedoria na terra, possui 6 degraus. Está escrito no livro de 1 Reis, capítulo de número 10 e verso de número 19. Por causa da imperfeição do seu reinado, o reino foi depois dividido, como todos que lê Bíblia, conhecem Bíblia, sabem. Nós observamos que também as 6 talhas de pedras usadas pelos judeus quando Jesus transformou a água em vinho, como está lá no livro de João, capítulo de números 2, versículos 6 e 7. O testemunho inútil, o esforço humano não fala do vinho. Sem Jesus, nem Maria e nem mais ninguém pode conseguir alguma coisa. Porém, quando o homem reconhece suas limitações e pede ajuda divina, mediante o milagre, acontece. Queridos, 6 nomes das tribos de Israel era gravado em uma pedra de ônix, e os outros 6 nomes da tribo era gravado numa outra pedra de ônix. O 6º mandamento diz respeito ao homicídio, o pior pecado do homem contra o homem. Por isso, o número 6 é o símbolo da atividade e esforço humano. Quando eu li aqui no livro de João, no capítulo 12, versículo 1, que fala que Jesus Cristo chegou em Betânia 6 dias antes da Páscoa para passar algum tempo com seus amigos. E quem eram os amigos de Jesus? Nós observamos aqui nesse texto que eram seus amigos Maria, Marta e Lázaro. E observo nesse texto do capítulo de número 12, verso 1, que Maria, num gesto humilde, ela ungiu os pés de Jesus com um precioso perfume. Esta atitude carinhosa indica a devoção de Maria, indica o respeito de Maria pelo Mestre, porque Jesus ele foi um homem singular. Jesus ele foi um homem sem igual. Jesus ele foi um homem perfeito. Jesus ele foi um homem singular, 100% Deus
e 100% homem. Eu observo que na sexta-feira, quando Jesus ele foi visitar seus amigos, isso 6 dias antes da Páscoa, Jesus agora, no sábado, no outro dia, ele descansa, era o repouso. Jesus ali foi descansar, o dia do repouso. Como era dia de repouso, o Senhor passou todo o tempo com seus amigos, como era de costume. No domingo, no primeiro dia da semana, os evangelhos mencionam, como no livro onde nós acabamos de ler, João capítulo 12, menciona a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém, como todos conhecem, montado num jumentinho, cumprindo-se assim uma antiga profecia de Zacarias. No capítulo 9, versículo de número 9, a multidão o saudava, a multidão gritava, Hosana, Hosana. E as palavras de Salmos, como está escrito no livro de Salmos 118, verso 25 e 26, atribuía-lhe dessa forma. E aí, quando nós vemos na segunda-feira, que foi a purificação do templo. Neste dia, Jesus ele voltou ao templo, e quando ele encontra no templo, lá no átrio, os gentios, eles estavam cheios de mercadores e cambistas, que lá levavam vantagem, trocando a moeda judia. E ali Jesus, quando vendo o templo cheio de cambista, Jesus Cristo expulsou-os do templo e virou suas mesas e disse: assim está escrito, a minha casa é casa de oração. Aleluia! Isso na terça-feira foi o dia das parábolas. Numa terça-feira, Jesus ele gostava de contar as parábolas, anunciar as parábolas. E nós vemos aqui em Jerusalém que Jesus ele escapa nessa terça-feira das ciladas dos teólogos armados pelos sacerdotes no Monte das Oliveiras. Para fazer o quê? Para pegar o mestre em cilada. Mas Jesus, ele foi um homem sem igual, um homem singular, o mestre dos mestres. Aí eu observo aqui na quarta-feira. Na quarta-feira os evangelhos não mencionam. Alguns estudiosos dizem que Jesus ele saiu para curar. Outros estudiosos dizem que Jesus estava em repouso. E agora vem a quinta-feira. Na quinta-feira, as escrituras mencionam que na quinta-feira foi a ceia do Senhor. Num aposento de primeiro andar, Jesus preparou a si mesmo e aos discípulos para a sua morte. Interessante que ele deu à ceia pascual um novo significado. O pedaço do pão, o cálice de vinho, representava o seu corpo a ser sacrificado e o seu sangue, que muito em breve se derramaria. Instituiu assim a ceia do Senhor. Depois de cantar o hino, saíram eles e os seus discípulos ao horto. Jesus, onde orou em agonia, em que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Jesus Cristo, ele institui aqui a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, numa quinta-feira. Logo depois dessa quinta-feira, desta cerimônia que ele faz com seus discípulos, ele vai ao horto orar. Logo em seguida, à meia-noite, vieram os seus algozes, prenderam Jesus, e Jesus ele sofreu da meia-noite até as 3 horas da tarde, no dia de hoje, numa sexta-feira, como muitos o intitula como a sexta-feira da paixão. Jesus foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, como um cordeiro imaculado, sem defeito, porque Jesus viveu nessa terra 100% homem, perfeito, não pecou, nasceu perfeito. Como criança veio ao mundo perfeito, santo. Ele cresceu santo, viveu os seus 33 anos aqui na terra santo. Com isso não pecou,
foi levado como maldito, pendurado numa cruz como maldito, foi esbofeteado. Todos conhecem a história. Hoje, nesse dia, passará muitos filmes a respeito da crucificação de Cristo. Mas o interessante é que Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário, um sangue inocente, sangue poderoso, um sangue que reme pecado, que sara o mais vil pecador e que tira o pecado da humanidade. Queridos, que Deus abençoe a todos nesta manhã de sexta-feira, você e sua família. Lembre-se, Jesus, o Cordeiro Imaculado, morreu pelos nossos pecados e por essa razão eu e você estamos aqui dando glórias, exaltando a Cristo Jesus, nosso Salvador. Tenha todos um feriado abençoado, em nome de Cristo Jesus. Dê aquele joinha, glória!